Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação do segundo conteúdo aqui nesse canal, assim, nesse estilo podcast. E hoje a gente está com um assunto extraordinário, já diz pelo nome. E tenho certeza que você aí percebe que cada vez mais as pessoas elas andam meio confusas, perdidas, estressadas, ansiosas. E é por isso que eu venho cada vez mais trazendo em pauta esse movimento que é de volta ao centro. A gente conseguir parar, refletir, internalizar e voltarmos ao nosso centro e ver o que faz sentido para nós. E hoje, então, a gente está com esse podcast para a gente falar melhor dos pilares de uma vida extraordinária, alinhando, assim, então, a nossa mente, corpo, emoções, para a gente conseguir chegar na nossa essência. Eu estou hoje com convidadas extremamente especiais, que eu super admiro. Antes de qualquer coisa, já vou dizer que são duas mulheres muito ungidas pelo Senhor, que eu admiro demais, são mães, e cada uma tem, assim, ó, tanto a questão de história como profissão, que eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento para este conteúdo. Vamos começar, então, apresentando a Cláudia Cruz, que ela é pastora, terapeuta com abordagem de terapia cognitivo-comportamental, e ela trabalha muito lá na Reboot, na nossa igreja, lá em Viamão, sobre a questão de cura, de libertação, e ela, assim, ó, tem uma escuta muito empática, muito sensível e humana. Pastora, fala um pouquinho melhor de ti aí para nós, se apresente, fala aí, agora a gente está com um novo momento da igreja, né, em um endereço novo, com uma fase nova. Conta um pouquinho mais do teu trabalho e desse novo momento da igreja. Vamos lá, então, né? Tudo muito leve, gente, é para ser um bate-papo. Então, vou falar um pouquinho sobre mim, né, cumprimentando primeiro nosso público. Olá, queridos, que seja realmente um tempo aqui de desfrutar nosso e de todos que nos assistirem depois, né, entendendo o seu lugar no centro da vontade de Deus. Então, eu vou me apresentar como filha, né, de Deus, amada do nosso Pai, e que um dia o Senhor olhou, escolheu assim, a dedo, e me colocou ali em Viamão. Então, a minha história começa, né, em Viamão. Há 20 e tantos anos atrás, eu comecei estudando psicologia, para tentar entender um pouquinho mais assim sobre comportamento humano, sobre a mente humana, né? E aí foi um degrau atrás do outro, depois psicanálise, trabalho também como terapeuta de resultados, né? Tenho formação, graças a Deus. Mas o meu chamado pastoral já vão para 22 anos. Sim. E ali a gente tem desenvolvido um trabalho na área de cura interior, libertação, e temos sido realmente muito pontuais, trazendo o entendimento do que é o espírito, do que é a alma e do que é o corpo, para não ficar aquela salada de fruta, né? E acredito que, como igreja em Viamão, nós fazemos pouco tempo mesmo que estamos no novo endereço, mas esse novo endereço aí tem o quê? 3 meses, acho que isso, né, Rayane? Na Bento Gonçalves, ali da Bento Gonçalves para Senador Salgado Filho, que agora é a frente nova, a estoque, né? Ali em Viamão. Isso, tem condomínio novo saindo ali também. E Deus tem bradado para esse novo recomeço a partir das nossas vidas, da minha e do meu esposo. Tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, né? Sou suspeita, mas para mim elas são maravilhosas. Uma já está com 32 anos, a outra está com 21. Tenho um neto lindo, que é o Noah. E estou aqui para servir, né, o Senhor Jesus e para ter esse tempo de qualidade com vocês aqui. Perfeito. E ao lado da pastora Cláudia, a gente tem a Vânia. Gente, a Vânia, ela ia estar conosco no primeiro episódio, mas eu sempre digo assim que Deus sabe de tudo e Vânia, era para te estar hoje aqui com a gente para falar sobre isso. Eu acho que faz todo sentido. E apresentando para vocês, não tenho nem condições de falar tanto dessa mulher. Ela trabalhou, simplesmente, é empresária de 25 anos no mercado de seguros, né? Uma coisa assim. Mas o que é mais extraordinário é que ela conseguiu, gente, trazer para Porto Alegre, aqui, na nossa cidade, simplesmente o maior evento de inteligência emocional do mundo. E quando eu vi isso, eu fiquei, gente, eu não
acredito que ela conseguiu. Todo mundo que eu vou falar, a Vânia Tomé, eu sempre digo assim, é a representante do Paulo Vieira aqui no Rio Grande do Sul. Porque, assim, eu sempre engrandeço muito este momento e eu torço e oro muito pelo desenvolvimento da Febracis, que eu consiga cada vez levar mais pessoas para essa ambiência, porque a Febracis mudou a minha vida. A minha inserção no conhecimento humano foi através da vida do Paulo. E eu digo assim, hoje, se eu tenho essa identidade de filha, é porque um dia eu entrei no Método CIS e eu ressignifiquei, eu transformei tudo que eu era. Porque ele veio assim, ele tirou daquela posição de mulher forte, independente, que sabe de si, que não precisa de nada para... Não, tu é uma menina. E tu tem um valor de filha, e tu tem coisas muito mais profundas do que uma simples graduação, um simples fazer, né? A gente é. Então, Vânia, é uma satisfação te ter aqui, e eu quero que tu fale um pouquinho mais de ti e dos desafios que é liderar uma empresa como a Febracis e ser tão próxima dele que transforma vidas, impacta realmente muitas pessoas. É verdade, Rayane. Na verdade, o brilho do olho dos nossos alunos, assim como eu vejo o seu brilho, é que nos motiva, né? Nos motiva a todos os dias entendermos que cada desafio é uma oportunidade. Eu venho do mercado de seguros, fui empresário do ramo de seguros muitos anos, mas sempre com muita sede eu sempre tive uma veia missionária, né? Missionária no sentido de carregar uma missão, de fazer a diferença na vida das pessoas, não apenas de fazer negócios, mas fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje eu vejo que Deus me colocou num local onde eu vivo disso todos os dias. E mais do que isso, né? Então, sou casada com o Fabrício há 19 anos, mãe do Vicenzo, de 17, da Joana, que vai completar 12. E o meu filho tem entrado nessa jornada junto e agora tem estado na rede social. E ontem ele colocou uma frase que eu falei, gente, me define, né? Ele falou, a frase dele dizia assim, eu sou grato pelo trabalho exausto que um dia... Como estar exausto por um trabalho que um dia eu orei para viver, para fazer, né? Mais ou menos assim diz a frase dele. E eu falo muito isso. Eu falo que hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava. Eu tenho uma agenda muito intensa, muito dinâmica, mas é aquele sentimento de fazer algo com propósito, sabe? De cumprir uma missão e de deixar um legado. E quando eu ouço pessoas como você falando com esse brilho no olho, porque o Paulo Vieira me resgatou, esse final de semana teve uma cena muito bacana com 4 alunos nossos também que passaram por um processo espiritual muito bacana e que me agradeceram por isso. E eu fico muito lisonjeada por perceber que a nossa vida agrada a Deus. E, assim como a pastora falou, eu creio que Deus viu algo em mim que talvez nem eu via. Que, no meio de tantos desafios, no meio de tantas dores que a vida muitas vezes nos apresenta, a gente vai se perdendo de nós mesmos. E vai se afastando muito da nossa identidade. E quando nós nos afastamos da nossa identidade, quando nós não reconhecemos o nosso valor, nós não reconhecemos a nossa essência, muitas vezes nós nos perdemos daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E quando a nossa essência ela é resgatada, quando a nossa identidade é resgatada, esse trabalho que a pastora faz, né, de cura, de libertação, quando há esse alinhamento do corpo, da alma e do espírito, nós acessamos de maneira natural, porque o nosso propósito ele sempre esteve ali. Mas nós não acessamos porque nós não estamos preparados. Porque se Deus entrega algo para nós no momento errado, isso pode ser uma maldição, né, pastora? Isso pode trazer problemas para a nossa vida. Então, hoje eu vejo, assim, Rayane, tudo isso que está acontecendo, o Método CIS, e agora eu estou num outro movimento, trazendo o Paulo Vieira para o Rio Grande do Sul, realizando 2 grandes eventos no mesmo dia. Né, em Passo Fundo, dia 17/6, ele estará em Passo Fundo, no Gran Palácio, um evento para 1.000 e poucas pessoas. E, no mesmo dia à noite, eu estou organizando esse evento em Gramado, juntamente com o meu time, juntamente com todas as pessoas que estão comigo. Mas se torna leve quando é propósito. Né? Antigamente, dizia assim, eu não tenho tempo, pastora. Não, muita correria, não tenho tempo. Eu selecionava muito, assim, mas muitas vezes eu desperdiçava muito tempo. Agora eu procuro antecipar as coisas. Né? Eu viajei ontem para voltar hoje
E ontem mesmo eu tornei aquilo muito dinâmico e consegui retornar ontem e hoje encaixar o podcast aqui contigo. Se eu fosse olhar para o cenário todo, diria assim, não dá, eu tenho muita coisa. Mas Deus multiplica o tempo. Quando nós estamos no centro da vontade dele, ele multiplica o tempo, a gente aprende a confiar nas pessoas que estão caminhando com a gente, entende que não é sobre a gente. Eu falo que eu tenho profissionais infinitamente melhores do que eu que caminham comigo, que realizam muito melhor do que eu só tenho uma virtude, pastor, ousadia, fé, coragem. Eu vou e abro as frentes, mas quem realmente faz, quem realmente organiza tudo é o time que vem atrás de mim. E eu sei que eles são enviados de Deus, né? Então, eu confio neles. Sim. E assim a gente vai realizando aquilo que eu entendo ser a vontade de Deus. Que incrível. Não, e tu tá falando e eu tô pensando assim, gente, eu fico tão feliz e honrada de Deus estar sempre conduzindo esses programas que a gente está fazendo, porque eles vêm do jeito certo. E ver tu falar, eu fico, gente, a gente faz aqui a coisa sem roteiro. Eu convidei elas e elas ficaram, essa menina é louca que nos convida, não diz nem o tema, porque o tema eu fiz hoje de manhã. E esse tema fala totalmente comigo e é exatamente o que eu estou vivendo hoje, alinhando mente, corpo, né, e emoções, alma, corpo e espírito. Nós chamamos de pirâmide do indivíduo, né? Sim. A pirâmide do indivíduo ela é composta na nossa metodologia, a base é o espiritual. Então, sem Deus nada se constrói. O centro é a nossa alma, as nossas emoções, a nossa inteligência emocional. A cognição, que é o nosso intelecto, nós precisamos buscar esse conhecimento, nos desenvolver nesse conhecimento, e no topo da pirâmide está o nosso corpo, que não deve ser negligenciado. Por muito tempo eu negligenciei. Hoje eu treino, assim, inegociável. Eu acompanho. E eu posto para influenciar pessoas e para me comprometer cada dia mais comigo mesma. Exatamente. Então, meu treino é inegociável. Hoje eu fiz o treino ouvindo uma reunião lá com o Paulo, né? Ouvindo a reunião, mas treinando. E aí eu falei para minha treinadora, hoje tinha tudo para mim não estar aqui. Era para mim estar viajando. Depois, segundo, meu marido viajou cedo, então eu tinha que fazer café da manhã para os filhos que vão para a escola de manhã. Eu fiz o café da manhã para eles. Eu acordei às 5, orei com uma amiga, que eu oro todas as manhãs às 5h30 com uma amiga, por uma causa dela. Aí depois eu fui para a academia treinar. E aí depois eu fui me arrumar. Mulher, né? Tu já tá falando nosso conteúdo todinho. Não, porque é muito isso. E é por isso que eu digo assim, eu tô muito orgulhosa, porque eu me orgulho pelas coisas que a gente vai vendo, porque é sobre isso, sabe? O conteúdo, ele não era pra ser assim, montado, ter um roteiro. Até tem aqui alguns tópicos, mas a metade dessa folha aqui é o título, pra eu lembrar do título que eu fiz hoje de manhã, e a apresentação de vocês. Porque eu vejo que, assim, e as coisas são no momento certo, porque eu tinha lhe convidado em março para vir aqui. Em março a gente falou sobre a questão da violência contra a mulher, para além da agressão física, assim, a agressão psicológica, né? E convido todos vocês que estão acompanhando esse conteúdo, inclusive, para assistir ao último vídeo aqui que está já no canal. E naquela oportunidade era muito difícil para mim falar, até tanto que a gente ficou 2 horas no programa, foi bem extenso, porque eu também trouxe relatos da minha vida pessoal, que ano passado eu acabei me envolvendo num relacionamento muito complicado que me desconectou totalmente com quem eu sou. E não querendo falar, né, sobre o outro conteúdo, porque o pessoal vai assistir, mas para dar essa introdução, que além de falar sobre a questão do protagonismo feminino, que foi o outro conteúdo, era também sobre essa questão de, às vezes, a gente sair do caminho que Deus está mostrando para nós e a gente se perder. E a gente ir esquecendo quem nós somos e a nossa missão. E parece que... Eu também estou falando isso porque eu sou menina do contexto, sempre tem um contexto. Porque quando eu saí dessa situação que foi tão difícil, parece que, assim, no auge do fundo do poço, que o poço não tem fundo, segundo Paulo Vieira, parece que, assim, eu ouvi Deus falando comigo sobre a minha identidade de filha amada, sobre as coisas que eu precisava fazer, as coisas que eu precisava falar para impactar a vida de outras mulheres e homens, enfim, pessoas. E depois parece que eu ouvi o Paulo Vieira lá no fundo da minha cabeça dizendo assim, tu tá em cima desse barril porque tu quer, sabe? E a gente transforma a nossa realidade, sabe? Então, eu saí de uma situação e de fato, é muito gratificante quando a gente está alinhado com a nossa real identidade, propósito, porque a gente faz muita coisa e a gente
cansa o corpo, porque o corpo ele é terreno, mas parece que a gente tem um gás, a gente vai dormir querendo que... Cara, tem que dormir para restaurar o sono aqui, para o corpo recuperar, mas amanhã tem mais, e é uma que sede. Tem libido. Quando tem libido, tem prazer. E é muito isso. E, pastor, eu queria também que tu falasse, aí aproveitando esse a fala, porque tu atende muitas pessoas e chega muitas pessoas, às vezes, na igreja, demonstrando essa desconexão. E como que tu percebe, assim, quais são os indícios, quais são os sintomas que tu vê quando as pessoas, elas estão se perdendo, sabe? Tá perdendo aquele brilho no olhar, aquela vontade de viver. O que tu percebe, assim, no geral? Olha, eu ouvindo você falando aí, né? Eu lembrei E tu me acompanhou bastante, né? Eu lembrei de algumas situações, porque eu acompanhei, acabei acompanhando ela nesse período, né? E tanto na questão ministerial, igreja, quanto consultório, e trazendo um pouco do teu contexto, eu vejo que a pessoa acaba perdendo a identidade. E isso leva ela para esse poço que não tem fundo, que você falou. E aí, ali, ela se perde dela mesma. É difícil encontrar algum centro assim, né? Porque, quando ela se perde, ela se desconecta primeiro com o Pai, com o Criador. Né? Isso aí. A alma acaba sufocando, porque a alma é o que você falou, as nossas emoções, os nossos pensamentos, que vão sempre... Eu sempre digo que o maior campo de batalha espiritual é a nossa mente. É a nossa mente. Né? Então, quer travar uma batalha, olha para a sua mente, perceba a sua mente, seus pensamentos, como é que eles estão. E isso tudo vai fazendo com que a pessoa vá se desconectando. Então, às vezes, eu até costumo chamar, assim, algumas situações com algumas pessoas, né, que chegam para a gente, assim, totalmente almática, porque a alma ela tá totalmente envolta da alma, né? Por isso que o salmista Davi falava, né, com a alma dele. Eu acho lindo isso. Quando você olha para a Bíblia e você vê o salmista Davi falando: por que tu está abatida, ó minha alma? Por que tu está desesperada dentro de mim? Eu espero em Deus. Em Deus eu posso confiar. Ou seja, a gente pode se perder de tudo, até da nossa identidade, mas jamais o nosso Criador, jamais o nosso Pai. Então, por onde eu percebo que começa essa conexão? No nosso espírito. É ali no espírito. A nossa base é o espírito. É a nossa base. Então, é um espírito humano que tem uma alma que habita em um corpo. E esse corpo, como vocês falaram, precisa ser cuidado, obviamente, né? Acho que você está fazendo isso com muita excelência, né? Com muito zelo, com muita prioridade. E eu venho fazendo isso, assim, mais precisamente de 1 ano e pouco para cá, quando eu tive um probleminha de saúde. Ali eu tomei um grande susto, né? E eu tive que remodelar minha vida. Mas, voltando para a questão da alma e para a questão da identidade que eu estava falando, eu acredito que, quando a gente encontra essa identidade, a gente se conecta ao propósito de novo. E é isso que dá o libido, é isso que dá o prazer para a gente todo dia deitar, acordar, trabalhar. Não cansa, a coisa é leve, é gostoso, é prazeroso. Está alinhado, com né? certeza, com certeza. Eu tenho cada vez mais falado, eu falo assim, que nas redes sociais eu não vejo elas como uma coisa para a gente ficar preso, né? Porque tem muitas pessoas que acabam se perdendo, inclusive, com isso. A gente vê muitas pessoas se perdendo em jogos, em atividades aleatórias, mas muitas pessoas também se perdem nas telas. Muito. E acaba perdendo, vai passando a vida e ela escoa e, quando vê, passou. Tu vê, né, que as pessoas que reclamam mais do tempo, na verdade, elas desperdiçam ele. Muito tempo. Né? Muita procrastinação. E eu falo assim, gente, queria estar chegando na rede, estar ativa e estar mostrando mais, mas ontem eu acabei mostrando. Eu, gente, como é que vocês aguentariam isso? De manhã eu acordo cedão e vou fazer uma coisa, vou fazer outra, e às vezes não dá tempo de mostrar tudo, né? Mas eu falo muito sobre essa questão de uma rotina funcional que vem para funcionar para a nossa vida, a nos aproximar dos nossos objetivos. E eu falo, assim, diariamente, essa questão dos inegociáveis. É a gente ter coisas que vão nos sustentar. Porque, que nem tu falaste sobre a questão do corpo, né?
Gente, se vocês não se movimentam, né? E aqui a gente já tá entrando para a pergunta que eu ia fazer para ti sobre o que tu vê, assim, que compõe uma vida extraordinária. Porque uma vida extraordinária, ela também mora no ordinário, né? As pessoas às vezes pensam, uma vida extraordinária é eu poder viajar e comprar tudo que eu quiser e comer coisas gostosas, mas... Isso daí é uma exceção, na verdade. O extraordinário, ele tá no dia a dia, a gente fazer coisas que vai nos dar longevidade, né? E esse é um papel que eu venho pregando muito na rede social, assim, de... Tenha os seus inegociáveis. E seu inegociável pode ser fazer o seu devocional de talvez 10 minutos, que seja de manhã. É de orar com uma amiga por um período. É de treinar, de estar em movimento. É de nutrir, comer coisas que nutram o seu corpo. E não porcaria que te inflama e te destrói de dentro para fora, né? E no mais, Vânia, o que tu vê assim como uma vida extraordinária? Quais são os pilares que tu acredita e que tu faz? Eu acredito que, assim, todos nós, né, temos que partir desse princípio de que todos nós nascemos para uma vida abundante e extraordinária. Todos Sim. é todos, né? Sim. Se eu não creio nisso, eu não creio no sacrifício de Jesus. Se eu não creio nisso, eu como cristã, então eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão, porque lá existe uma promessa. Mas também existe uma condicional. Eu preciso fazer a minha parte. Eu sempre falo que Deus age no sobrenatural. O natural cabe a mim. E eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu não faço, como vocês já colocaram, né? Eu como alimentos, eu acabo ingerindo alimentos que inflamam o meu corpo. Por quê? Porque normalmente ou é mais prático ou me dá mais prazer. Então, você falaste sobre o ordinário. Na verdade, o extraordinário não mora no ordinário. Né? O que é o ordinário? O ordinário é fazer as coisas que estão de forma acessível para mim, de forma fácil, de forma simples, né? De forma automática. Para mim, isso é o ordinário. Eu acordo de manhã, aí eu tomo café, eu como o alimento que eu tenho ali, eu como de forma prática, né? Isso é o ordinário, eu vou no piloto automático. O que é o extraordinário para mim? Eu acordo de manhã e, como você disse, eu negocio o meu devocional. A primeira coisa é o meu devocional, é inegociável, né? Quando eu me proponho fazer algo, como, por exemplo, agora eu estou num momento de oração com uma amiga às 5h30 da manhã. Ontem eu saí de casa às 5 horas, estava eu, a Dani e o motorista, e às 5h30 eu entrei na oração mesmo na estrada, porque é inegociável. Sim. Eu me propus a isso, é inegociável. Eu cheguei meia-noite e pouco, hoje de manhã, às 5 horas da manhã, eu acordei, porque para preparar o meu devocional, porque às 5h30 eu estava no meu momento de oração. Isso é inegociável e isso é extraordinário. Então, o extraordinário e o abundante mora nesse lugar, nesse local de determinação e da construção de novos hábitos. É inegociável eu abrir mão do meu treino. Vânia, mas sempre, todo dia? Não. Tem dias que eu estou viajando, eu estou no aeroporto, mas no mínimo 4 vezes por semana eu tenho um treino intensivo, né? E fora do ordinário, extraordinário. O que é extraordinário? Aquele treino que dói. Aquele treino que está te levando para um próximo nível. Não é um treininho que te dá prazer ou dizer assim, eu estou indo para a academia. Ir para a academia é diferente de você treinar. Né? Porque chega numa certa idade, como a minha, eu vou completar 50 anos, que eu preciso... Para que eu consiga cumprir com tudo que Deus tem, eu preciso de um corpo com energia. Um corpo que me sustente durante horas de pé falando. Então, isso, para mim, não é estético. Sim. Isso é essencial para que eu possa cumprir com a minha missão. Tem quem questione, né, como é que o Paulo dá conta. Como é que a Camila dá conta? Exatamente. Às vezes, mas são 4 dias de imersão nesse tempo todo. Ninguém aguenta. Eu digo... Preparação. Como que ele cumpriria com esse propósito se ele não tivesse um preparo físico? Então, assim, Rayane, para mim, a vida extraordinária, ela mora fora da zona de conforto. Sim, com certeza. E é em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala em extraordinário e abundante, não é ter uma conta bancária... uau, que me proporcione comprar todos os luxos que eu quero. Às vezes, o luxo é maldição na nossa vida, né? Se você não sabe, se você não domina as finanças, se você não governa as finanças, se as finanças te governam, isso não é abundância. Isso pode ser maldição na vida da gente, né? Abundância é tudo aquilo que você governa e que você acessa pelo teu próprio mérito e pelo teu próprio esforço. Eu nem sei se isso existe, mas é meu conceito. Sim. Né? Então, eu creio assim, que todos nós nascemos para isso. Vânia, é fácil? Não é.
Não. É simples, mas não é fácil. Sim. É simples, mas não é fácil. Vânia, você sempre viu assim? Não. É uma construção e uma jornada. E na vida existem prioridades que você tem que, em determinados momentos, você abre mão de uma determinada área para colocar uma energia maior na outra. Né? Não nós somos como um malabarista. Nós temos 11 pilares na nossa vida que todos eles precisam de atenção. Então, eu estou uma hora equilibrando um prato aqui, depois eu tenho que equilibrar outro prato aqui, e eu estou toda hora assim. Às vezes, um está quase caindo, eu tenho que ir lá e puxar de volta. Não é assim, uau, entende? Mas o pressuposto de toda mudança, ele está na consciência. É eu ter consciência de que eu tenho que dar atenção para aquele pilar. Vânia, mas por onde que eu começo se eu tivesse que começar hoje? Espiritual. Sim. Espiritual. Você tem que começar pelo espiritual, por quê? Porque se você tem uma conexão com o teu divino, se você tem uma conexão com com o divino, você vai se conectar com a identidade. Mas não para no espiritual, porque durante muitos anos da minha vida, eu atribuía a Deus o que eu não queria fazer. Exatamente. E eu dizia assim, estou vivendo a vontade de Deus, pastora. Sabe por quê? Porque não precisava fazer nada. Claro. Né? Deus quer... E quem disse que aquela era a vontade de Deus? A única vontade de Deus para sua vida é que você viva uma vida plena e abundante. Essa é a vontade de Deus. Então, dizer que você está... E eu dizia, tá? Por muito tempo, não conseguia sair. É uma cultura. É uma né? cultura. É uma cultura. É muito doido. Eu vou vendo, assim, a história e eu fico, assim, impressionada, porque, na verdade, é um caminhar, né? É um processo. E, às vezes, as pessoas falam muito de, mas uma vida assim tão regrada é impossível, ai, que é difícil, ou, para ti é fácil. É muito cômodo as pessoas, às vezes, ver uma coisa que tu quer no outro e dizer, mas para ti é muito fácil, né? Porque, na verdade, a gente não observa a questão dos desafios do outro, a perspectiva de vida do outro, aonde que o outro cresceu, o que ele aprendeu. E isso é uma coisa que eu vejo muito nas pessoas, de que cada vez mais, é isso que eu falo, da desconexão da gente com a gente mesmo, porque a gente acaba projetando no outro o que a nossa insatisfação, os nossos desejos, e daí vem as desculpinhas, né? As desculpinhas daqui pra ti é fácil, daqui pra ti tu ganhou de mão beijada, daqui pra ti, mas tu já tem essa determinação, que nem muitas pessoas às vezes falam assim, que tu se comunica bem. Gente, o início dessa gravação, não sei se vocês notaram, eu tava aqui assim, tremenda, a gente segura o copo, mas a gente banca isso, porque afinal, para o que você se propõe? Até mais cedo, de manhã, eu tava falando, gente, eu vou fazer uma gravação com 2 mulheres extraordinárias, falando de coisas que talvez eu não vou ter o mesmo nível, mas eu sou a pessoa insegura mais corajosa que eu conheço, porque eu coloco um medinho no bolso, eu venho. E é isso que, às vezes, falta quando a gente tem a desconexão com a gente mesmo. Porque se tu sabe, porque a gente não começa uma jornada pelo fácil. É difícil começar, é difícil a gente vir, falar, se manifestar, se posicionar, vem aquela coisa, e a rejeição, e o medo, e o que vão pensar. Mas quando a gente para, respira, e a gente tem a certeza de que a gente está no nosso centro, na nossa essência, vai dar certo. A gente dá o primeiro passo e Deus dá o caminho, que nem falam muitos sábios, né? E é muito doido, me deu um branquinho do que eu ia falar. Mas Posso fazer um adendo? Você falou assim sobre aquilo que vem na mente, né? Que eu fui rejeitado, eu tenho medo. As historinhas. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história. E trazendo também para a palavra de Deus, né? O que a Bíblia fala sobre a mente? Que eu acho que muito do que a gente está trazendo hoje aqui tem a ver com os nossos pensamentos, com a nossa cognição, com aquilo que vem na mente, né? Se eu sou capaz, será que eu consigo? Será que eu... Né? É para mim? Não, é para ela. É sempre para o outro, não é para mim. Né? E eu acredito que isso vem para nós entendermos, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, que os pensamentos eles precisam passar pelo crivo da mente que foi transformada lá pelo Espírito que foi recriado. Uma mente o quê? Uma mente de Cristo, que são pensamentos que são puros, que são verdadeiros, que têm justiça, que tem louvor. Se isso ocupa o pensamento, como o apóstolo Paulo fala,
isso agrada a Deus, isso nos impulsiona a pressionar o futuro. Então, acho que a mente também é uma coisa que precisa ser relevante nesse assunto aqui, para que a gente possa encontrar esse centro, Rai, que é o que está passando pela minha mente, que está me levando, e eu estou falando isso que eu vou chegar onde eu quero agora, que está me levando a lutar ou desistir. Né? Você falou que vai fazer 50. Eu vou fazer 60. Eu vou fazer 30. Olha! E assim, gente, tem uma faixa etária que aí você começa a pensar assim, para ver como tudo começa na mente. Eu já estou fazendo 60, não preciso mais fazer. Vou deixar para ela que está com 50, ou para ela que está com 30, e vou deixar para os mais jovens. Só que quando Deus te leva ao centro da vontade dele e ele te elege para algo, Rai, aquilo ali fica marcado em ti. Então, tu vai fazer 60, tu vai fazer 65, 70. Depois de 70, segundo a Bíblia, já é, né, lucro. E aquilo vai estar marcado, porque é a tua missão de vida, é o que tu ama fazer. Então, não tem, sabe, escapatória. É fazer e fazer. E tu sempre, quando tu entende isso, tu sempre vai estar ali naquele miolo do centro da vontade de Deus. Como você falou, foi uma construção. É fácil fazer construção, fazer obra? Não é fácil. Só que tem um fundamento, tem uma base que vai estruturar tudo. E aí, quando você tem essa consciência, que eu achei muito interessante que tu trouxe, isso não foge mais de você. Não foge. É verdade. Não vai mais fugir de ti. Está aí, está marcado em ti. Deus me chamou, eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? Meu propósito é esse. Então, quando você entende isso, levantar às 5h30 da manhã é prazeroso. Exatamente. Às 5, né? 5h30 já está na ativa. E o que a pastora falou antes, uma palavra bem interessante, que é a cultura, né? O que os resultados que eu vivo hoje, eles são oriundos da onde? Do ambiente que eu vivi, das experiências que eu vivi, do significado que eu dei àquelas experiências que eu vivi, disso foram constituídas verdades na minha vida. Isso é uma cultura. E muitas vezes eu nem consigo imaginar que eu posso viver diferente daquilo, porque a vida inteira eu vi minha avó fazendo assim, minha mãe fazendo assim, e eu nunca questionei porque essa é uma verdade absoluta para mim. Foi assim que eu fui treinada, disciplinada, ensinada. E eu não questiono essas verdades, né? Aí, quando chega uma dor na nossa vida, o fundo do poço, que, né, eu não estou aqui para falar de fundo do poço, hoje eu só falo só falo de milagres, né? Mas esse é um lugar que eu visitei e, graças a esse lugar que eu visitei, eu decidi começar a questionar todas as formas pelas quais eu vinha vivendo. E isso é interessante, porque Augusto Cury fala isso. Uma vida sem se questionar não vale a pena ser vivida. Você precisa se questionar todo dia. Se o que você vive é verdadeiramente aquilo que você nasceu para viver, ou é resultado das experiências que você viveu, do significado que você deu e de uma crença que foi estabelecida, que como é que eu falo? Foi programada na sua mente. É a tua lente com relação àquilo, né? E por isso que o método CIS ele é muito poderoso. Por isso que os nossos alunos vão para o método CIS e saem do método CIS apaixonados, reconectados com a sua essência, reconectados com a sua espiritualidade. Aí fala assim, mas o método CIS é uma igreja. Não é. É que, naturalmente, quando você alinha as suas emoções, é inevitável você se reconectar com o teu Criador. É inevitável. E ali dentro acontecem coisas sobrenaturais. Por quê? Porque a pessoa entendeu que ela nasceu para um propósito muito maior, mas que a dor que ela sofreu, que a experiência que ela viveu, que a dor que ela sentiu naquela experiência, fez com que a identidade dela fosse deturpada. E ela se perdeu no meio do caminho. E aí, de repente, ela para ali numa imersão de agora é 3 dias, né? Por longas horas, que vai até a madrugada, e sai dali com o quê? Uma nova consciência, uma nova realidade sobre uma nova visão sobre a sua identidade. E agora ela percebe que não precisa mais ser escrava, que agora ela é liberta,
né? E aí é todo um processo. Aí não é que os seus problemas acabaram, é que você aprende a lidar com os seus problemas de uma outra forma. Isso aí. Você passa a ver que nada mais é problema, mas sim tudo é oportunidade que Deus permite na sua vida para te levar para o próximo nível. E aí você encara a vida diferente. Verdade, né? E Nossa, isso vai te trazendo ao crescimento. a cabeça aqui tá borbulhando informações e coisas para contribuir, porque tu falou sobre a questão de não falarmos mais até do fundo do poço, que é tudo milagres, né? É muito legal que quando tu se alinha com quem tu é e o que tu precisa fazer nesse mundo, tu olha para os teus fundos de poços e tu percebe até lá a presença de Deus, né? Até lá o que ele estava te moldando, porque nada é por acaso, nada passa despercebido sem o aval dele. Então, eu vejo que muitas pessoas passam, sim, por situações conflituosas, difíceis, complicadas, mas o quanto essas pessoas, quando elas têm a restauração, elas vão conseguir impactar a vida de outros. Por exemplo, alguém que atentou contra a própria vida. Às vezes a gente não consegue imaginar o que aquela pessoa passou, até tu passar por isso. Uma pessoa que quebrou uma empresa, às vezes fica, mas por que tu não sabia o balanço e não sei o quê? Mas quando tu passar por isso, tu vai ter essa compreensão. E tu sabe que no Método CIS, o primeiro que eu participei, eu já tinha o livro do Paulo, e eu já tinha lido, e eu acabei participando do primeiro Método CIS em casa. Foi, eu acho que o primeiro e único, na verdade, em 2021. E tu sabe que até lá, isso eu falei muito no programa anterior, eu digo que eu me converti para a igreja, não foi porque eu estava desesperada e precisava de uma solução para minha vida, que muitas pessoas chegam na igreja quebradas, né? Eu me converti num momento que eu estava no auge, assim, de uma restauração. E eu já tinha participado do Método CIS e em 2021, eu tinha sentido uma coisa de, eu acho que eu preciso ir para a igreja. Mas eu não fui, sabe? Até porque eu acho que eu dormi no final. No último dia, eu dormi. No Método CIS em casa. Tu só fez aquele? Não, eu fiz 2. Ah, tá. Eu dormi no final, em 2021. Eu disse assim, quer saber? Eu vou dormir, eu não aguento mais. E fui dormir. E daí, depois eu fiquei pensando assim, por que eu não fiquei? Era só aguentar mais um pouquinho. Mas depois, eu fui em 2023, no presencial, lá em São Paulo. Uau. O Paulo ele faz às vezes jogar umas coisas pra galera. Ele jogou, eu peguei uma camiseta, inclusive. Então eu tava sempre muito, muito pertinho, sabe? E foi incrível que, daí ali em 2023, parece que deu a virada de chave real, assim, porque eu vivi tudo muito intensamente. E, novamente, as falas da Camila sempre me impactam muito, porque eu fico, gente, eu dou checklist em quase tudo que ela fala. E eu fico, mas que vida desgraçada essa que eu tive. Mas quando tu para e pensa assim, gente, mas olha o quanto eu consigo impactar a vida e transportar na vida dos outros pela vivência que eu tive. Parece que, desde o início, era Deus moendo ali a questão do meu orgulho, das minhas crenças, das minhas limitações, para hoje poder ouvir as pessoas com mais empatia, com mais amor e atenção e compreender. E por isso que eu falo muito dessa questão do movimento de volta ao centro, porque não é sobre ser um extremo ou outro, não é sobre os vegetarianos contra os carnívoros, a direita contra a esquerda, ou eu sou diurna contra os noturnos. É tu entender que vai ter gente que é diurna e tem gente que é noturna, tem gente que quer comer só carne e tem gente que quer comer só verdura. Tipo, mas o caminho no meio, o equilibrar tudo e ser leve é o melhor, assim, porque tu consegue compreender todos os lados, né? E eu esqueci novamente o que eu estava falando, porque me dá esses brancos às vezes. Mas esse equilíbrio que tu estás falando, ele parte do princípio, né? Da consciência. Sim. Eu só vou encontrar equilíbrio nessas questões todas a partir da minha consciência. Quando eu consigo me perceber, eu consigo perceber o outro. Sim. E isso vai levando a movimentos que são mais leves. Eu digo que são movimentos de prosperidade, né? Movimentos que afastam a escassez e nos levam a essa vida abundante. Sim, com certeza. E vida abundante, né, gente? Vamos falar um pouquinho de vida abundante, né? Não sei se eu Fale. posso falar, né? Bora. João, capítulo 10, versículo 10, fala, né? Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida abundante. Sim. O que é que a gente tem que se questionar, né? Sempre um questionamento para virem os pensamentos para a gente poder fazer
as nossas respostas, né? A vida abundante é uma vida constante. E é fácil viver uma vida constante? Eu quase todo dia atendo no consultório pessoas que me dizem eu não consigo manter constância. Eu sou muito inconstante. Isso vamos cavar, vamos ver a raiz dessa inconstância, né? Por que não consegue ter essa abundância? Porque a abundância é parte das nossas emoções, da nossa alma. Você deita hoje, tudo ensolarado. Amanhece, o dia está cinza. O sol está ali, mas para você está cinza. Sim. Eu não sei vocês, eu já vivi isso. Muito. Então, eu tentei entender por que isso. A alma grita dentro da gente. Sabe que agora eu estava lembrando até o que eu estava falando, e foi justamente daí no Método CIS lá em 2023. E assim, eu digo, eu sou a última pessoa no mundo que ia imaginar que ia estar hoje convertida numa igreja. Sendo que o meu avô, quando eu tinha 16 anos, uma vez ele sonhou que ele era muito das profecias. Ele disse, tu vai se converter, eu sonhei contigo de joelhos na igreja. E eu saí e falei pra mãe, nossa, eu vou tá maluco, tá dizendo que eu vou me converter e tá doido. Recém tinha começado a participar da Ordem Rosa Cruz ainda, tipo, totalmente contrário da igreja, tipo, e não é que daí em 2023, quando aquele encerramento lá do Paulo, que o Paulo pega e diz assim, quem é que decide a partir de agora deixar de ser criatura de Deus e ser filho? Gente, eu fechei o olho para não ver que a pessoa que estava do meu lado, se ela ia levantar ou não, mas eu levantei porque eu decidi. Porque eu digo que em 2021, quando eu fiz o Método CIS em casa, e eu senti uma coisa de, eu acho que eu tenho que ir para a igreja, eu fui preenchida de um amor, assim, que eu nunca tinha tido na minha vida. E parece que as coisas estavam se alinhando demais. Eu era uma pessoa muito feliz com as coisas que eu estava fazendo. Estava quase me formando na faculdade de Direito, que eu consegui entrar pela força do meu braço, que nem eu digo, né? Por só meu esforço, não tive apoio de pai, de mãe, bem pelo contrário, foram até meio contra. O pai, no caso, a mãe era sempre a favor. O sonho dela era me ver na faculdade. Mas, então, eu era ok, assim, eu era alinhada, mas não tinha ainda Deus na minha vida, sabe? E quando o Paulo questionou isso, eu nem sabia o que eu ia fazer na igreja, não sabia como é que eram os cultos de igreja, porque eu só tinha ido quando eu era muito novinha com meu avô. Meu avô fundou a Assembleia de Deus lá em Viamão, num bairro. Mas eu não tinha, assim, uma noção do que hoje é a igreja, do que é a seguir a Cristo. E foi muito transformador, porque hoje eu não consigo me ver longe, sabe? E hoje eu vejo que tudo que eu fui passando era tudo uma questão de alimentar o propósito, que é essa parte da escuta mais ativa, né? Até que nem me apresentei, né? Ao final do podcast eu percebo que eu não me apresentei para quem chega aqui no canal, que eu sou advogada, me formei em 2021. Esse ano que agora eu estou atuando de fato, que nem eu brinco até então, eu só brincava de advogada, eu usava a carteirinha da OAB de identidade. Sabe quem faz a CNH para apresentar a identidade? Eu passei na OAB para apresentar ela como identidade. Aí esse ano agora eu comecei a advogar de fato, eu sou especializada na área criminal, mas a minha atuação majoritária, assim, é na área da saúde, civil, família. Mas foi lá no Método CIS em 2023 que eu fui, assim, com uma inconsistência de, afinal, eu me formei na faculdade, mas eu nunca pensei em advogar. Porque eu fiz direito para ser política. Eu sempre tive essa vocação, assim, esse gosto de estar no meio político. E eu fiquei assim, mas a gente não sai da faculdade com um mandato eletivo. A gente tem que... E eu não tenho apadrinhamento político, eu não tenho recursos para fazer campanhas. E eu fiquei, como é que eu vou fazer? E daí, lá no Método CIS, eu entendi que o meu gosto pela política não era o poder ou a influência, mas era o impacto na vida das pessoas. E naquele período, quando eu fui fazer o Método CIS, lá presencial, eu já tinha começado um curso com uma formação como terapeuta, que eu entrei para eu me entender, porque eu não estava me entendendo, não sabia para onde ir. E parece que lá no Método CIS vem assim, cara, eu posso trabalhar transformando a vida das pessoas que querem mudança, que querem ser melhores. E daí eu voltei para o Sul, assim,
voltando para a igreja, concluindo o curso para ser terapeuta. Acabou que em 2024 eu fiz campanha política, que eu digo, é o meu grande amor, acaba que eu sempre vou me voltar para as campanhas. E daí, 2024, que eu ia me lançar como terapeuta e começar a trabalhar com isso, bananei ali, deu um erro na curva em 2025, mas agora eu estou, né, atendendo. Ali, ali pertinho, lá na 24, muito pertinho, ali do ladinho do tabelionato, inclusive. Algum consultório ali com uma parceria com o Instituto, que vai ser lançado ainda. E é muito gratificante ver como Deus, embora a gente atrapalha às vezes Deus, né? Deus tem um propósito para nós. Aí a gente vai lá, atrapalha um pouquinho, dificulta um pouquinho mais. Dificulta um pouquinho mais, mas a gente sempre acaba voltando quando a gente tem a capacidade de voltar para o centro. E essa terapia que hoje eu atendo como terapeuta integrativa de leitura corporal, ela é muito para isso, sabe? Para a gente olhar essa pessoa, esse indivíduo e entender quais são as cicatrizes emocionais dela. Porque o nosso corpo, ele nunca mente, na verdade. Racionalmente, a nossa mente vai dizer, não, tu não precisa de terapia. Tu não precisa inteligência emocional, mas tu já é próspera. Tu já trabalha tanto tempo, tu já tem tua casa, tu já tem tua família, pra que tu quer participar disso? Vem as historinhas. Mas quando tu percebe que, cara, tu tem, no final da noite, tu pensa, eu fiz tanta coisa, mas... E aí? Sabe, não tem a gratificação, é uma ansiedade, é um medo, às vezes, de algo dar errado. E, gente, quem tá alinhado com o seu propósito, quem tá no caminho que Deus tem pra nós... tu tem uma paz. Pode estar tudo dando errado na tua vida. Tu pode estar falindo, pode o papagaio ter morrido, mas tu tem uma paz dentro de ti. E a terapia integrativa é justamente para isso, para te direcionar e dizer, olha, tu tem que estar em movimento, o teu corpo, ele que te sustenta, a tua mente, ela precisa estar ativa, e talvez eu, como terapeuta integrativa, olho para aquela pessoa e vejo o vício na repetição. O ciclo que ela está repetindo, que tem uma marca lá na infância. Que às vezes é um gritão que tu recebeu da tua professora da escola, do primário. Às vezes foi a tua mãe que se assustou ou não te deu mamar no horário certo. E eu quero muito poder, né, ainda esse ano, estar agregando esse conhecimento da leitura corporal, da terapia integrativa também com a formação em coach, porque eu vejo que algumas pessoas são mais racionais, outras são mais emocionais. E essa união, nossa, eu tenho certeza, assim, que para os meus clientes vai fazer muito resultado, vai ser extraordinário. Tô profetizando já que eu vou ser uma das melhores coaches. Olha aí. E é isso, Vânia. Se você crê, assim será. Assim será, com certeza. Essa questão do consultório, eu falei até na rede social. Foi uma sexta-feira eu conversando com uma pessoa e acabei que eu não fechei a consulta com ele, porque eu não tinha espaço físico para atender. E eu saí assim, a mente faz tudo, né? Eu saí assim, tipo, eu vou abrir um consultório. E já cheguei ligando para saber como é que eu ia abrir o consultório, até que daí eu comentei com uma médica psiquiatra, tu acredita que eu perdi de atender? Porque eu não tenho um espaço físico. Daí eu disse, quer saber, eu vou começar a atender lá na Febracis, porque eu vou ser coach de lá, e daí eu vou atender lá, pronto. Aí ela pegou e disse assim, não, Raiane, tu não tem que dizer que tu não tem espaço, tu tem instituto, tu atende lá comigo. E eu fiquei assim, gente, nenhuma ligação eu consegui um espaço numa das melhores áreas de Porto Alegre. Então, eu sempre digo, quando a gente decide, sim, as coisas acontecem. E declara. Mas eu sempre digo, eu tenho na minha volta sempre coisas que me remetem a arquétipos, a coisas que eu visualizo, né? Que eu tô com o meu planner, que é da Studies, que tá escrito na capa dele. Vamos ver se eu consigo abrir. O bom você se torna, né? Bom, você se torna, que é justamente uma questão de processo, né? E aqui abaixo tem uma agenda, que é a minha agenda de oração, que é da Febracis, que as mudanças acontecem rápido. E eu acredito muito nisso, no processo da gente se tornar todo dia 1% melhor e na questão da força da nossa mente, de estarmos alinhados e direcionados. Que, cara, quando tu tá alinhado e direcionado, as mudanças acontecem, as coisas vêm. Eu tô falando demais, gente. Vocês são meus convidados, vocês vão me demitir como anfitriã. A gente tá quase chegando, a gente tem 10 minutos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, que vocês fizessem aí as manifestações de vocês, o que acharam desse conteúdo, eu acho que dá para vir outras vezes, né? A gente pode fazer mais conteúdos como esse, com certeza.
Eu, com certeza, eu a anfitriã falando isso, né? Por mim, vocês ficam aqui a tarde toda. E aí, pastora? O que tu acha? Eu acho que esse conteúdo dá muito que falar ainda, né? Dá muito pano para manga, Dá né? muito pano para manga, dá muito pano para manga. Mas, assim, ó, deixando uma mensagem final para o público, né, um pouco mais didática, eu creio que a Rayane falou uma coisa bem interessante sobre o poder da decisão, né? Eu falei antes sobre o questione-se. Então, questione-se. Será que o que você vive é o que você nasceu para viver? E, a partir dessa resposta, tome uma decisão. Uma decisão muda tudo. E nunca imagine que você vai começar por grandes mudanças, que você vai fazer grandes movimentos. Um pequeno movimento de um navio, na origem dele, vai mudar completamente o destino dele lá no final. Então, não despreze as pequenas mudanças, não despreze os pequenos começos. Que todo dia você possa ser 1% melhor, que todo dia você possa... Porque, se você exigir demais, você vai desistir. E celebre os pequenos ganhos. Eu vou trazer o meu exemplo, assim, de hoje eu estou com a minha melhor performance física, que eu nunca tive em toda a minha vida. Como que isso começou? Bom, primeiro pela tomada de consciência. A minha médica já me chamava a atenção fazia 1 ano e meio. Eu tinha um índice de gordura muito elevado, de inflamação muito elevado no meu corpo. Quem me olhava não me considerava gorda, mas, para a minha saúde, eu estava numa zona de risco já, de perigo. Então, a consciência, precisou ela me chamar a atenção várias vezes, até que eu entendi que, se eu não fizesse algo, eu teria um prejuízo muito sério. Normalmente, a gente muda pela dor. Poderia ser pelo amor, mas normalmente pela dor. Então, eu tomei a consciência em novembro de que eu realmente precisava trilhar uma outra jornada. O que eu fazia? Eu não ficava esperando a mudança todo dia. Eu treinava todo dia, eu era rigorosa, eu fui radical, eu cortei açúcar 100% durante 5 meses. Hoje eu como quando tem muita necessidade, que vale muito a pena, eu provo alguma coisa e já no dia seguinte não sigo esse hábito, né? Então, tornei isso muito pontual na minha vida. Mas todo dia que eu ia na academia, eu continuava olhando para mim e eu não via mudança. Porque eu estava muito inflamada, meus braços eram inflamados. E eu não via mudança. Mas eu não focava na mudança. Eu focava no hábito que eu precisava construir. E eu ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo. A partir do 3º mês é que eu comecei a entender que as mudanças estavam começando a acontecer na minha vida. Mas eu havia tomado uma decisão. E eu celebrava todo dia o fato de eu ir para a academia. E no dia seguinte falava, é só mais hoje, é só mais hoje, é só mais hoje. Então, as grandes conquistas, elas são resultado de pequenas condutas diárias que foram construídas através de uma decisão que vai mudar tudo lá no final da sua vida. Lá no final da sua vida, lá no final do seu ano, lá no final do seu ciclo, lá no final dessa estação. Então, falando de uma forma didática, primeiro ponto, questione-se. Segundo ponto, tome uma decisão. E aí, quando tu toma a decisão, as coisas do acaso começam a acontecer. Portas que você não via começam a se abrir. Pessoas que você nunca tinha percebido começam a surgir na sua vida. E isso não tem nada a ver com acaso. Isso foi o teu posicionamento, que, quando você decidiu se posicionar, Deus te deu acesso àquilo que já estava ali, que sempre foi seu. Mas você não acessava porque você não entendia que precisava. Eu costumo ter uma frase que eu uso, que eu nem sabia que não sabia, né? E aí vem uma coisa muito interessante, que você falou antes. No ambiente certo, você vai acessar as informações certas, você vai acessar o conhecimento certo, você vai acessar as pessoas certas, e é o ambiente que te faz com que você construa uma nova cultura, porque nós somos resultado do ambiente que nós vivemos. Então, se você viveu num ambiente que te adoeceu, entenda que não vai ser esse ambiente que vai te curar. Você vai precisar se afastar dele, e às vezes de forma radical. A depender do que você está vivendo nesse ambiente, assim como o açúcar, que eu tive que ser radical. Se você não for radical, você vai cair sempre no mesmo problema. Então, tome uma decisão. Se o teu problema é saúde, se o teu problema é financeiro, entenda o que te faz cair. Saia desse ambiente. E não adianta ficar fora. Eu mudei, agora eu não vou mais para esse ambiente. Mas você não vai para ambiente nenhum.
Isso vai fazer você voltar para aquele ambiente, porque todos nós precisamos pertencer a algum lugar. Então, tome uma decisão, assim como a Rayane falou. Estar numa igreja, a igreja é um ambiente saudável. Vânia, mas eu já fui tão frustrada com pessoas da igreja. Ok, porque você elevou expectativas. Entenda que a igreja também tem gente doente, não é, pastora? Por isso elas estão lá. Deus está falando aqui. Então, não bota expectativa no ser humano, mas bota expectativa no porquê você está lá naquela igreja. Você não está lá para ser amada pelas pessoas apenas, apesar de que você possivelmente será. Mas você está lá para ter uma conexão com o teu Deus que sozinha você não vai conseguir. Por mais que você... mas eu tenho aqui. Não, mas você não vai aprofundar, você não vai crescer na espiritualidade, no conhecimento da palavra, na cognição, na consciência. E aí você vai cair nos mesmos erros. Então, de forma didática, eu quero deixar alguns conselhos aqui para que você comece a um movimento que vai gerar uma grande transformação na sua vida. Busque o conhecimento certo. A Febracis é um lugar, é um ambiente, mas tem vários outros, né? Óbvio que na Febracis eu, Vânia, encontrei tudo aquilo que eu precisava, porque a base é aquilo que eu acredito. A base da Febracis tem princípios cristãos, a base da Febracis é aquilo que conecta com os meus valores. Não tem como você buscar um treinamento, um desenvolvimento que não conecta com os seus valores, com aquilo que você acredita. Aí se torna também disfuncional. Então, busque estar em lugares que te desenvolvam espiritualmente, cognitivamente, emocionalmente e fisicamente. Esse ambiente vai te levar para a vida abundante e extraordinária. Legal, show. Isso aí. Nossa, a gente tinha que ter colocado ela de anfitriã do time aqui. Não, porque é exatamente tudo, tu resumiu, que a gente se propôs para fazer nesse conteúdo, porque é muito isso. Os ambientes, eles transformam, né? E é por isso que eu sempre digo, o espaço da Febracis é sensacional. A gente é a média daquelas pessoas que a gente convive, que a gente está inserida. Então, a gente tem que olhar quem está do nosso lado, o que a gente está lendo, o que a gente está consumindo, quem consome os doces que a gente consome do dia, como é que essa pessoa é? Será que ela é de acordo com o que eu gostaria de ser? Né? E se puder, que nem tu disse, eu não queria falar assim de forma tão radical, né? De, decisão, vai, faz, mas é isso aí. É isso aí. Não tem como tu ter mudança. Pertencer no muro, o muro já pertence a alguém, né? O muro é um lugar que você não pode ficar. Com certeza. E você, pastora? Uma palavra para nós encerrarmos. Eu quero abençoar a vida de cada um de vocês aqui, né? Amém. Com as mais ricas palavras que vêm da boca do Senhor, né? Ela estava trazendo sobre tomada de decisão e quando tu começou a falar, era justamente o que o Espírito Santo estava me colocando. Então, é confirmação. Deus está falando com a gente, Deus está falando com as mulheres, Deus está falando com o seu povo, Deus está falando com as pessoas que é momento de tomada de decisão. Então, eu quero deixar uma palavra que o apóstolo Paulo, na minha concepção, já era o nosso psicanalista da época, né? Sim. Ele falava assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que eu entendo desse verso de Filipenses 3:13? No versículo 12, ele fala, não julgo ter alcançado a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Como a gente está falando de tomada de decisão, a gente está falando sobre o lobo frontal, né, que é a tomada de decisão. Então, a gente tem que focar não só na questão espiritual, como a gente estava falando, mas também, especialmente, na questão alma e na mente. Então, a nossa mente, ela sempre vai jogar contra. É ou não é, Rai? Sim, com certeza. Sempre. Então, o que Porque não é prazeroso a mudança. É a metanoia, é a mudança de mente. Eu tomo a decisão de não desistir mais daquelas decisões que eu tomei. Eu vou fazer uma rotina nova, o menos é mais, eu vou começar com poucas coisas, poucas mudanças. No teu caso, tu radicalizou, tirou total açúcar. Determinante. Beleza, show de bola, mas se você não consegue, vai tirando coisas pequenas, vai inserindo outras coisas. Ontem ainda atendi um paciente no consultório assim,
às vezes a gente faz uma grande mudança e passa 2, 3 dias e cai de novo, e olha para trás e retrocede. Então, hoje, eu quero deixar essa palavra para abençoar a vida de você que está nos assistindo. Que você esqueça das coisas que ficaram para trás. Não é que você vai ter amnésia, não. Mas você vai tomar a decisão de avançar, de pressionar o futuro, de empurrar quanto mais você conseguir para alcançar os seus objetivos. Qual é o nosso objetivo? O centro da vontade de Deus. Sim, com certeza. É o nosso alvo, né? O centro da vontade de Deus. Como é que eu sei, pastora, que é o centro da vontade de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente está feliz. Quando tem Quando paz. tem paz. Quando é pleno, quando tem plenitude, são movimentos de, sabe? Que já diz a palavra, né? prosperar. Tudo que é de E Deus é aí, bom, perfeito e agradável. Porque você renovou a mente na palavra. Daí você experimenta a mais perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, hoje, para mim, aqui foi um renovo estar com vocês aqui, desfrutando, que é uma coisa que a gente também tem que aprender a desfrutar, né? Desfrutando da presença de Deus e desfrutando dessas experiências lindas e desse conhecimento de Deus e de si, né? Sim. Porque se a gente chegou até onde a gente chegou e quer chegar mais, cada dia a gente tem que aprender mais. Então, nunca desista. Curi já falava, né? Todo mundo pode te abandonar, mas você não pode. Com Se certeza. você se abandonar, aí sim você está perdido. Não, e para finalizar, enquanto escuto vocês, vem uma imagem assim na minha mente, que, por exemplo, e vai ficar bem visível para quem acompanha a gente aí no podcast, é que quando a gente está mexendo uma xícara com água, café, alguma coisa, a gente está adoçando, né? A gente está falando contra o açúcar, mas a gente está mexendo. O fluxo desse líquido está de uma forma. E isso é como se fosse a nossa cultura, a nossa vivência, a nossa ambiência. E se tu não tá satisfeito com esse movimento, que tu faz? Vira para o outro lado. Mas o líquido, ele vai fluir rapidamente assim? Não, ele vai ter resistência, ele vai ter impacto. Mas ele vai ir para o curso que tu quer. É só tu persistir. Mudanças acontecem rápido, sim, mas a gente não está aqui de radicalismo. Às vezes, que nem a pastora disse, é um pouquinho, né? Tu nunca leu na vida e tu vai decidir que tu vai ler 10 páginas no dia, não vai conseguir. Tu se frustra. E daí, com a frustração, tu desanima. Agora, se tu pensa assim, cara, eu vou... que nem a questão da academia. Eu não vou conseguir treinar 3 horas, 5 horas e ir na academia e pegar peso, mas o ir na academia é a vitória. Isso. É o tu levantar 10 minutos mais cedo. Ano passado eu estava acordando, eu odeio acordar tarde. Eu estava acordando 10 da manhã. Para mim, isso daí era horrível. E daí, quando eu comecei a voltar a acordar cedo, tu acha que eu consegui começar a acordar 5 da manhã de novo? Não, mas eu pensava assim, 10 minutos mais cedo. 10 minutos mais 1% cedo. a cada dia. É 1% a cada momento. 1% a cada dia, de tudo. E é isso, pessoal. Gente, eu estou muito honrada de ter tido a presença de vocês. Eu tenho certeza que Deus fluiu demais aqui nessa conversa. Eu tenho certeza que vai impactar muito a vida das pessoas. Amém. E é uma bênção ter vocês. Assim, eu estou emocionada. E é isso aí. Pelo convite, né? É isso aí. Eu amei estar aqui contigo também. Também, pastora, te conhecer, prazer, né? E me sinto muito honrada. Ai, obrigada, gente. No canal aí, para quem está assistindo, vai ficar o link do perfil delas. No Instagram a gente vai colocar o @. E tem Métodos CIS agora, né? Dia 4? Semana que vem. Semana que vem, ó. Quem não se inscreveu, se inscreva. Dá tempo ainda. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos em Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Rosa, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Isso aí. E o presencial em Curitiba. Em Curitiba dessa vez, que legal. E é isso, pessoal. Também podem acessar aí as redes delas, que nem eu já tinha comentado. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês interagem aqui comentando o que vocês acharam do conteúdo, quais as mudanças vocês escolhem fazer a partir de hoje. E é isso, pessoal. Encerro esse conteúdo, deem ideias para os próximos, ideias de convidados. E agradeço muito a presença de todos vocês que estão aí.